O da planejadora de casamentos escritório cheirava como baunilha, velas e desespero, maioritariamente o meu. Eu sentei no luxuoso creme-cadeira, meu casaco gasto criando um embaraçoso contraste contra o luxo cercando-me, dedos torcendo o falso anel de noivado que eu tinha comprado em uma loja de $1 3 dias atrás. O metal tinha já virado minha pele verde. Senhorita Carter, eu preciso ser clara. A planejadora de casamentos disse, suas unhas feitas batendo contra seu portfólio de couro. Um casamento deste calibre em tal curto aviso custará aproximadamente. Dinheiro não é uma questão. Eu menti. Minha voz mais firme que minhas mãos. Eu só preciso isto feito em 3 semanas. 3 semanas até o 8 tendo sido o aniversário da minha avó. 3 semanas até eu teria que encarar minha inteira família e admitir que o noivo que eu tinha inventado, o bem-sucedido empresário que eu tinha descrito em elaborado detalhe sobre dezenas de telefonemas, não existia. 3 semanas até eles me olhariam com aquela familiar mistura de pena e desapontamento que tinha me seguido minha inteira vida. Eu deixei o escritório com uma pasta cheia de contatos de fornecedores que eu não podia pagar e um nó de ansiedade apertando em meu peito. O final de outubro o ar mordeu através meu fino casaco enquanto eu andava em direção ao ponto de ônibus, minha respiração formando pequenas nuvens na escurecendo noite. Eu resolveria isso de alguma forma. Eu sempre fazia. Isso é quando eu ouvi aquilo. O forte estalo de um tiro ecoando através do estreito beco ao meu lado. Meu corpo congelou, cada instinto de sobrevivência gritando contraditórios comandos. Corra! Esconda-se! Não se mova! O som de briga seguiu. Então um pesado baque. Antes minha mente racional pudesse me parar, eu estava me movendo em direção ao som. Meu telefone já em minha mão, dedos pairando sobre 911. Eu espreitei ao redor do canto do beco e minha respiração prendeu. Um homem estava nas sombras, retroiluminado por uma única tremeluzente luz de rua. Mesmo em silhueta, ele irradiava algo que fazia minha pele arrepiar. Poder, perigo, controle. Ele vestia um preto terno que provavelmente custou mais que meu inteiro ano de aluguel. O tecido capturando a fraca luz enquanto ele se movia. 3 outros homens o flanqueavam, todos vestidos similarmente, todos assistindo, enquanto um quarto homem jazia amassado no chão, segurando sua perna e choramingando. Eu odeio repetir-me, Marco. O homem no centro disse, sua voz suave, quase gentil. Aquela gentileza fez isso mais aterrorizante. Onde está o dinheiro? Eu deveria ter partido. Deveria ter virado e fingido que eu tinha visto nada. Mas meu estúpido, desajeitado corpo me traiu. Meu pé prendeu em um caixote virado, enviando-o raspando através do concreto com um som que pareceu ecoar como trovão. Cada cabeça virou em minha direção. O homem no centro avançou e a luz de rua finalmente pegou seu rosto. Maxilar forte, escuros olhos que pareciam absorver toda a luz ao invés de refletir ela. Uma fina cicatriz cortando através sua esquerda sobrancelha. Ele era bonito no modo que uma lâmina é bonita. Afiada, perigosa, hipnotizante. Bem, ele disse, e eu podia ouvir o sorriso em sua voz, mesmo que sua expressão permanecesse neutra. O que nós temos aqui? Eu sinto muito. Eu gaguejei, dando um passo para trás. Eu não vi nada. Eu estava apenas andando através um beco neste bairro à noite. Ele moveu-se mais perto e eu capturei o cheiro de caro colônia misturado com algo mais escuro. Pólvora talvez, ou fumaça. Sozinha. Um de seus homens moveu-se para me interceptar, mas o homem no centro levantou uma mão, parando-o com apenas aquele pequeno gesto. A imediata obediência enviou um arrepio por minha espinha. Eu estou apenas passando através. Eu disse, odiando como minha voz tremeu. Eu não direi nada a ninguém, eu prometo. Ele me estudou por um longo momento, aqueles escuros olhos catalogando cada detalhe. Meu barato casaco, meus gastos sapatos,
a pasta apertada contra meu peito como um escudo. Então seu olhar caiu para minha mão, para o falso anel, que pegou a luz de rua e provavelmente parecia ainda mais patético neste momento. Você está noiva, ele observou. Sim, eu disse muito rapidamente. Muito noiva. Ele está esperando por mim realmente agora. Muito perto por. Ele está? Algo cintilou através seu rosto. Diversão, talvez. E ainda você está andando sozinha através um dos mais perigosos bairros na cidade. Eu peguei um errado turno, claramente. Ele moveu-se mais perto ainda, e eu podia ver agora que seu terno era perfeitamente ajustado, nem um fio fora de lugar, apesar do que tinha apenas acontecido neste beco. Você viu algo esta noite. Isso faz você um passivo. Meu coração martelou contra minhas costelas. Eu não vi nada. Eu não sequer sei quem você é. Não, ele inclinou sua cabeça ligeiramente. Você não me reconhece. Eu balancei minha cabeça, genuinamente confusa. Pela primeira vez ele sorriu. Isso não alcançou seus olhos. Bom, vamos manter isso assim. Ele virou para um de seus homens. Dante, escolte, senhorita. Qual seu nome? Helena, eu sussurrei. Então imediatamente arrependi de dar isso. Helena, ele repetiu, como se testando como soava. Escorte, senhorita Carter, casa. Certifique-se ela chegue seguramente. Isso não é necessário, eu protestei. Mas o homem, Dante, estava já se movendo em direção a um preto SUV estacionado no final do beco, claramente esperando eu seguir. Eu insisto. O homem no centro disse, e havia aço sob a cortesia. Afinal, sua noiva nunca me perdoaria se algo acontecesse a você neste bairro. Considere isso meu presente de casamento. O modo que ele disse isso fez minha pele rastejar e corar com calor simultaneamente. Ele sabia eu estava mentindo. Eu não sabia como, mas ele sabia. Obrigado. Eu consegui, movendo-me em direção ao SUV em tremendo pernas. Eu não olhei para trás enquanto Dante abriu a porta para mim, mas eu podia sentir aqueles escuros olhos assistindo até nós nos afastarmos. Somente quando nós dirigimos vários quarteirões, eu percebi que eu estava ainda segurando a pasta da planejadora de casamentos, meus nós dos dedos brancos contra o couro. Dante dirigiu em silêncio, seus olhos ocasionalmente piscando para o espelho retrovisor para verificar em mim. O SUV era intocado, todo preto couro e tingido janelas. Um rosário pendia do espelho, balançando com cada curva. Onde também? Ele perguntou. Sua voz rouca, mas não cruel. Eu dei a ele meu endereço. Um apartamento-estúdio em um prédio com quebrado elevadores e questionável aquecimento. O contraste entre este veículo e meu destino seria risível se eu não estivesse ainda tremendo de adrenalina. Quando nós paramos fora meu prédio, Dante me entregou um cartão. Simples, preto, com apenas um número de telefone gravado em prata. O que é isso? Eu perguntei. O chefe disse que você poderia precisar isso. O chefe. A palavra sentiu estranha em minha boca. Eu não sequer sei quem ele é. A expressão de Dante permaneceu neutra, mas algo cintilou em seus olhos. Surpresa, talvez, ou respeito. Guarde isso de qualquer forma. Eu peguei o cartão com tremendo dedos e subi para fora do SUV. Isso não se afastou até eu estar dentro do prédio. O som de seu motor desvanecendo. Apenas depois eu tinha subido 3 lances de escada para meu apartamento. Dentro, eu tranquei a porta e encostei-me a ela, meu coração ainda correndo. O cartão sentiu pesado em meu bolso, como isso carregava mais peso que simples papel cartão deveria. Eu puxei isso para fora, encarando o número. Que tipo de homem distribui cartões depois de segurar alguém sob a mira de uma arma em um beco? Que tipo de mulher guarda aquele cartão ao invés de ir direto para a polícia? O tipo que estava desesperada o suficiente para contratar um falso noivo, aparentemente. O pensamento veio não convidado, ridículo. Mas enquanto eu olhei ao redor, meu pequeno apartamento na pilha de contas em meu balcão e a pasta da planejadora de casamentos com seus impossíveis preços,
A ideia não pareceu tão insana quanto deveria ter. Ele claramente tinha dinheiro. Ele tinha visto através minhas mentiras imediatamente, o que significava ele entender o engano, e algo sobre o modo que ele tinha me olhado, me estudado, sugeriu ele poderia achar a inteira situação interessante. Eu ri de mim mesma, balançando minha cabeça. O estresse estava claramente me fazendo delirante. Você não contrataria um homem que você tinha visto ameaçando alguém em um beco para fingir ser seu noivo? Isso era insano, perigoso, potencialmente mortal. Eu coloquei o cartão em meu balcão e tentei esquecer sobre isso. 3 dias depois minha avó ligou para perguntar sobre conhecer meu noivo. Depois, a planejadora de casamentos enviou um pedido de depósito que eu não podia possivelmente pagar. Depois eu tinha deitado acordada cada noite, vendo aqueles escuros olhos nas sombras de meu teto. Eu peguei o cartão. Minha mão tremeu enquanto eu disquei o número. Isso tocou 2 vezes. Antes uma voz respondeu. Não ele, alguém mais. Calmo e profissional. Declare seu negócio. Eu preciso falar com o homem que me deu este número sobre uma proposição de negócio. Uma pausa. Seu nome? Elena Carter. Outra pausa mais longa desta vez. Espere. O silêncio esticou por quase 1 minuto antes uma diferente voz veio na linha. Sua voz suave e escura como envelhecido uísque. Senhorita Carter, eu estava me perguntando quando você ligaria. Minha respiração prendeu. Você estava me esperando. Uma mulher que mente para uma planejadora de casamento sobre um noivo que não existe e então tropeça em um beco, ela não deveria ter estado em... Sim, Helena, eu estava esperando você. Ele disse meu nome como ele tinha estado praticando isso, como ele desfrutava o gosto disso em sua língua. Agora, o que eu posso fazer por você? Eu fechei meus olhos, pegando uma respiração que sentiu como pular de um penhasco. Eu preciso um marido temporariamente por 3 semanas, e eu estou disposta a pagar o que você pedir. O silêncio que seguiu fez meu coração parar. Então, tão suavemente eu quase não ouvi isso, ele riu. Não o frio, sem alegria som do beco, mas algo genuíno, surpreso. É isso assim? Ele disse, bem, então, senhorita Carter, eu penso que nós deveríamos discutir esta proposição em pessoa. Amanhã, 8h do p.m., Dante irá pegar você. Espere, eu não vesti algo legal, ele disse, né? E Helena? Não se atrase, eu odeio esperar. A linha ficou morta. Eu fiquei congelada em meu apartamento, o telefone ainda apertado a meu ouvido, me perguntando o que eu tinha apenas feito. Fora minha janela, as luzes da cidade borravam através repentinas lágrimas. Se de medo ou alívio ou pura insanidade, eu não podia dizer. Tudo que eu sabia era que eu tinha apenas feito um acordo com o diabo, e ele não tinha nem me dito seu preço. Dante chegou exatamente às 8h p.m. O preto SUV ocioso fora meu prédio como um predador esperando por presa. Eu tinha gasto 2 horas me arrumando, ciclando através cada peça de roupa que eu possuía antes de assentar no único vestido que não parecia que eu tinha comprado isso em uma loja de segunda mão. Um simples preto vestido tubinho que eu tinha gastado para entrevistas de emprego que eu nunca consegui. Minhas mãos tremeram enquanto eu apliquei rímel, quase me espetando no olho 2 vezes. Isso era insano. Eu estava entrando em um carro com um homem que trabalhava para alguém que eu tinha visto ameaçando pessoas com armas. Mas a alternativa era encarar minha avó, minhas tias, meus primos, todos eles que tinham me assistido lutar e falhar em tudo que eu tinha já tentado. E admitindo eu tinha inventado um noivo porque eu era muito patética para encontrar um real. O interior do SUV cheirava como couro e algo picante. Colônia, talvez sua colônia, e meu estômago retorceu com nervos. Dante não falou enquanto nós dirigimos, mas eu peguei ele olhando para mim no espelho, algo quase como preocupação em seus olhos. Onde estamos nós indo? Eu finalmente perguntei, minha voz mal acima de um sussurro. Restaurante Nero, ele disse. O chefe possui isso.
Claro, ele fez. Claro. Um homem que conduzia negócios em becos, possuía um restaurante italiano. Provavelmente usava isso para lavar dinheiro ou o que quer que criminosos faziam em filmes. O restaurante sentava em uma parte da cidade que eu tinha só visto em revistas, todo velho tijolo e era, com um discreto preto toldo e nenhum sinal. Um manobrista apareceu instantaneamente enquanto nós paramos, e Dante veio ao redor para abrir minha porta, oferecendo sua mão como eu era alguém que importava. Dentro, o restaurante era bonito de um modo que fazia meu peito doer. Baixa iluminação, tijolo exposto, mesas espaçadas longe o suficiente para privadas conversas. Um pianista tocou algo suave e melancólico no canto. O maître deu um olhar para Dante e nos conduziu através da sala de jantar sem uma palavra. Passado curiosos olhares de bem-vestidos comensais para uma privada sala no fundo. Ele sentou em uma mesa posta para dois, um copo de vinho tinto em sua mão, parecendo que ele tinha sido esculpido de mármore e caro tecido. O terno esta noite era cinza carvão, perfeitamente adaptado para ombros que pareciam mais largos que eu tinha lembrado. Seu escuro cabelo era empurrado para trás de seu rosto, e na quente luz eu podia ver a cicatriz através sua sobrancelha mais claramente. Uma fina branca linha que de alguma forma fazia ele mais bonito ao invés de menos. Ele levantou quando eu entrei, e o gesto era tão antiquado, tão inesperadamente cortês, que eu congelei. Helena, ele disse, e novamente o modo que ele disse meu nome enviou calor enrolando através meu estômago. Você parece adorável. Obrigado. Eu consegui, deixando Dante puxar para fora minha cadeira. O homem, eu ainda não sabia seu nome, dispensou Dante com um pequeno aceno. E de repente, nós estávamos sozinhos, a porta fechando com um suave clique que soou terrivelmente final. Vinho? Ele perguntou, já servindo antes eu pudesse responder. É um Barolo 2015, um dos meus favoritos. Eu peguei o copo com tremendo mãos. O vinho provavelmente custando mais que meu mensal orçamento de mercearia. Ele me assistiu sobre o aro de seu próprio copo. Aqueles escuros olhos perdendo nada, nem meu barato vestido, nem meu nervosismo, nem o modo minhas dedos torciam em meu colo. Você disse que precisava um marido, ele disse cortando direto ao ponto. Temporariamente por 3 semanas. Eu estou curiosa sobre os específicos deste arranjo. Eu tomei um gole de vinho para a coragem. Isso provou como veludo e cerejas e coisas que eu não podia pagar. Minha avó está fazendo 80. Há uma grande festa. Família voando de todos os lugares. E eu disse a eles, eu estava noiva de alguém bem-sucedido, alguém que me amava porque eu estava cansada de ser a família desapontamento. E este noivo não existe, não. A admissão sentiu como engolir vidro. Então, você precisa de alguém para interpretar o papel, convencer sua família, então desaparecer depois da festa. Ele inclinou-se para trás em sua cadeira, me estudando. O que fez você pensar em mim? Você tem dinheiro, eu disse sem rodeios. Você entende engano e você não pareceu particularmente chocada quando você descobriu eu estava mentindo sobre estar noiva. Eu pensei, talvez isso seria interessante para você. Como um jogo. Algo cintilou através seu rosto. Surpresa, talvez. Ou aprovação. Interessante. Maioria das pessoas que veem o que você viu naquele beco ou vão para a polícia ou tentam esquecer isso aconteceu. Você ligou e me ofereceu dinheiro. Eu estou desesperada, eu disse simplesmente. E eu tive a impressão que ir para a polícia sobre você seria imprudente. Ele sorriu, então um real sorriso que enrugou os cantos de seus olhos e fez meu coração gaguejar. Você é mais esperta do que você parece. Helena Carter. Isso é um elogio? É uma observação. Ele sentou seu copo de vinho e eu notei suas mãos. Fortes, cicatrizados nós dos dedos, mas elegantes dedos. Mãos que poderiam ameaçar ou acariciar com igual habilidade. Me conte sobre sua família.
O que eu precisaria saber para interpretar este papel convincentemente? Esperança cintilou em meu peito. Isso significa que você fará isso? Eu não decidi ainda, mas eu estou intrigado. Ele gesticulou para mim para continuar a falar. Então eu fiz. Eu contei a ele sobre minha avó, sobre como ela tinha me criado, depois meus pais morreram quando eu tinha 10, sobre meus primos, que eram todos médicos e advogados e engenheiros, enquanto eu mal podia manter um emprego como garçonete, sobre como eu tinha inventado este noivo, James. Eu tinha o chamado, um empresário que viajava frequentemente durante um telefonema, quando minha avó tinha soado tão preocupada sobre eu estar sozinha. E a mentira cresceu, ele disse, entendendo imediatamente. Cada telefonema, eu adicionaria mais detalhes. Sua comida favorita, como nós nos conhecemos, o que ele tinha me dito, até ele se sentir mais real que qualquer outra coisa em minha vida. Eu ri amargamente. Patético, certo? Solitário. É, ele corrigiu, e a gentileza em sua voz fez minha garganta apertar. Há uma diferença. Um garçom apareceu com pratos de comida que eu não tinha pedido. Fresco massa com azeite de trufa, perfeitamente cozido frutos do mar, vegetais que pareciam arte. O homem acenou o garçom para longe e empurrou um prato em minha direção. Coma, ele comandou suavemente. Você é muito magra. Quando foi a última vez que você teve uma real refeição? A pergunta era muito íntima, muito sabichona. Eu como bem. Você está mentindo novamente. Ele pegou seu garfo. Eu posso sempre dizer quando você está mentindo, Helena. Seu olho esquerdo pisca apenas ligeiramente. Eu toquei meu olho alto conscientemente e ele sorriu. Nós comemos em silêncio por alguns minutos e, apesar de tudo, o perigo, a estranheza, a absoluta insanidade desta situação. A comida era incrível. Eu não podia lembrar a última vez que eu tinha provado algo tão bom. Você ainda não me disse seu nome, eu disse finalmente. Ele pausou, seu garfo a meio caminho de sua boca. Então colocou-o cuidadosamente. Não, eu não. Por que não? Porque nomes têm poder, Helena. Uma vez que você souber o meu, verdadeiramente souber isso, não há como voltar atrás disso. Você se torna parte do meu mundo, se você quer ser ou não. Um arrepio correu por minha espinha. Eu só preciso você para fingir por 3 semanas. Isso é tudo. Então nós vamos nossos separados caminhos. É isso o que você pensa acontecerá? Ele inclinou-se para a frente e de repente o espaço entre nós sentiu-se carregado. Elétrico. Você pensa que pode andar para dentro do meu mundo, usar-me para seus propósitos e então andar embora ilesa? Eu estou pagando você, eu disse, tentando soar corajosa. Esta é uma transação de negócios. E o que você está oferecendo para me pagar com, Helena? Sua voz caiu mais baixa, mais íntima. Você mal pode pagar aluguel. O da planejadora de casamentos depósito sozinho te levaria à falência. Então, que moeda você está oferecendo? Minhas bochechas flamejaram. Eu encontrarei o dinheiro. Eu trabalharei turnos extras. Eu não quero seu dinheiro. Ele disse isso tão simplesmente, tão finalmente, que eu congelei. Então, o que você quer? Ele estava quieto por um longo momento, me estudando com uma intensidade que me fazia sentir nua, apesar de estar totalmente vestida. 3 semanas, você disse como seu marido. Falso marido. M. Ele pegou seu vinho novamente, girando-o pensativamente. Aqui está a minha contraoferta. Eu interpretarei seu devotado noivo. Eu convencerei sua família que eu estou loucamente apaixonado por você. Eu te darei o casamento dos sonhos de sua avó. E em troca, você me dará as mesmas 3 semanas. Eu não entendo. Você viverá como minha esposa em minha casa, sob minha proteção. Você limpa a garganta, comparecerá a eventos comigo, conhecerá meus associados. Você interpretará o papel tão convincentemente quanto eu interpretarei o meu. Por quê?
A palavra saiu como um sussurro. Por que você iria querer isso? Sua expressão mudou. Algo escuro e complicado passando atrás seus olhos. Vamos apenas dizer, eu tenho meus próprios motivos para precisar uma esposa temporariamente. E você, Helena Carter, com suas terríveis mentiras e olhos desesperados, entrou em minha vida precisamente no momento certo. Isso não responde minha pergunta. Não, ele concordou. Isso não, mas é toda a resposta que você está obtendo esta noite. Ele estendeu sua mão através da mesa. Nós temos um acordo? Eu encarei sua mão nas cicatrizes em seus nós dos dedos, no ouro relógio em seu pulso que provavelmente custou mais que tudo que eu possuía combinado. Isso era insano, limpa-garganta perigoso. Eu sabia nada sobre este homem, exceto que ele era violento, poderoso, e olhando para mim como eu era algo precioso que ele queria manter. Mas eu estava sem opções, sem tempo, sem tudo exceto o desespero e o esmagador peso de desapontar todos que tinham já me amado. Eu peguei sua mão, seus dedos fecharam ao redor dos meus, quentes e fortes, e eu senti o momento como uma porta batendo fechada, me trancando em algo que eu não entendia. 3 semanas, eu disse. Então eu estou livre. Seu polegar traçou através meus nós dos dedos, um toque tão gentil que me fez arrepiar. 3 semanas, ele concordou. Mas o modo que ele disse isso fez soar como uma promessa de algo mais inteiramente. Meu nome é Dominic Salvatore. O nome me atingiu como água fria. Mesmo eu, com minha cuidadosamente mantida ignorância do submundo da cidade, tinha ouvido falar do Salvatore, a família que controlava metade dos portos da cidade, que tinha políticos em seus bolsos, que faziam pessoas desaparecerem sem um rastro. Eu tinha apenas concordado em casar o mais perigoso homem na cidade. Não pareça tão aterrorizada, Dominic disse, sua voz quase divertida. Eu não te machucarei, Helena. Você está sob minha proteção agora. Isso significa algo. O que isso significa? Isso significa, ele disse levantando e oferecendo-me sua mão novamente, que qualquer um que sequer pensa sobre te prejudicar responderá a mim. Isso significa que você não quererá por nada. Isso significa para as próximas 3 semanas, você é mente para proteger, para prover por, para ele pausou. Algo aquecido piscando em seus olhos. Para estimar, como um marido deveria. O modo que ele disse estimar fez minha boca secar. Venha, ele disse, ainda segurando sua mão. Dante irá levar você para casa amanhã. Empacote suas coisas, tudo o que você quer manter. Eu enviarei pessoas para te buscar ao meio-dia da manhã. Mas eu pensei que as 3 semanas começam agora, Helena. Por que desperdiçar tempo? Seu sorriso era perigoso. Bonito. Além disso, você precisa se acostumar a viver como Senhora Salvatore. Isso leva à prática para mentir convincentemente, Senhora Salvatore. As palavras fizeram minha cabeça girar. Eu deixei ele me guiar para fora do restaurante, sua mão quente contra o pequeno de minhas costas, um toque que era simultaneamente possessivo e protetor. Dante estava já esperando com o SUV, mas antes eu pudesse entrar, Dominic pegou meu pulso, puxando-me para trás. Uma coisa a mais, ele disse, sua voz baixa o suficiente que só eu podia ouvir. Enquanto você está sob meu teto, você segue minhas regras. Você não sai sem segurança. Você não fala com estranhos sobre nosso arranjo. E você não mente para mim novamente sobre nada. Entendido. O comando em sua voz deveria ter me feito zangada. Ao invés, isso enviou calor acumulando baixo em meu estômago. Entendido. Boa garota. Ele me soltou e eu subi para o SUV tremendo pernas. Enquanto Dante se afastou, eu olhei para trás através da tingida janela. Dominic estava em frente de seu restaurante, mãos em seus bolsos, me observando sair com uma expressão que eu não podia ler. A luz de rua lançou sombras através seu rosto, fazendo ele parecer como algo de um sonho ou um pesadelo. O que eu tinha apenas concordado em.
3 semanas como a esposa de um chefe da máfia. 3 semanas de mentiras construídas sobre mentiras. 3 semanas de estar perto de um homem que fez meu pulso correr com medo e algo mais que eu não queria nomear. Eu toquei meu pulso onde ele tinha me agarrado, sentindo o fantasma de seus dedos como uma marca. Amanhã minha vida mudaria. Amanhã eu pisaria no mundo de Dominique Salvatore. E de alguma forma eu sabia que 3 semanas não seriam suficiente tempo para escapar disso. A cobertura era obscena em seu luxo. Janelas do chão ao teto davam para a cidade como Dominique possuía cada prédio, cada rua, cada alma abaixo. Pisos de mármore pegavam a luz da tarde, jogando prismas através móveis que pertenciam em museus. A sala de estar sozinha era maior que meu inteiro prédio de apartamentos. Eu estava na entrada com minhas 2 patéticas malas, me sentindo como um borrão em uma intocada tela. Seu quarto é este caminho, Dominic disse, sua mão novamente na pequena de minhas costas, me guiando por um corredor forrado com arte abstrata que provavelmente custava milhões. Ele tinha estado esperando quando seus homens chegaram para me buscar, vestido mais casualmente hoje em escura calça e uma branca camisa com as mangas enroladas, revelando antebraços encordoados com músculo e espalhados com mais cicatrizes. Meu quarto? Eu ecoei. Nós não estamos compartilhando uma cama. Ele olhou para mim, diversão dançando naqueles escuros olhos. Não a menos que você peça muito gentilmente, Helena. Calor inundou minhas bochechas. Eu não quis dizer relaxe. Ele empurrou aberto uma porta, revelando um quarto que tirou meu fôlego. Uma massiva cama com seda-lençóis. Outra parede de janelas. Um banheiro visível através de uma aberta porta que tinha uma banheira grande o suficiente para nadar em. Você terá sua privacidade. Meu quarto está no outro fim do corredor. Eu pisei para dentro, meus gastos tênis afundando em tapete tão luxuoso que sentiu como andar em nuvens. Isto é demais. Você é minha esposa agora. Você se acostumará a isso. Ele colocou minhas malas na cama e elas pareceram ainda mais patéticas contra os caros lençóis. Esta noite nós temos jantar com alguns de meus associados. Considere isso seu primeiro teste. Meu estômago caiu. Esta noite, mas eu apenas cheguei aqui. Eu preciso tempo para o quê? Preparar. Ele moveu-se mais perto e eu podia cheirar sua colônia novamente. Aquele escuro picante cheiro que fez minha cabeça girar. Esta é a preparação, Helena. Você queria eu para interpretar seu devotado noivo. Bem, eu preciso você para interpretar minha devotada noiva. Começando agora. Eu não sei como agir ao redor pessoas como você. Eu admiti, odiando como pequena minha voz soou. Pessoas como eu. Ele repetiu a palavra lentamente, algo perigoso cintilando através seu rosto. Você quer dizer criminosos, assassinos, monstros? Eu não disse isso, você não precisava. Ele estendeu a mão, colocando uma mecha de cabelo atrás minha orelha com surpreendente gentileza. Mas aqui está o que você precisa entender, Helena. Em meu mundo, percepção é tudo. Se eles sentirem fraqueza, eles a explorarão. Se eles pensarem que você está com medo de mim, eles se perguntarão por quê. E se eles se perguntarem por quê, eles começarão a fazer perguntas que nós não queremos respondidas. Então o que eu faço? Você confia em mim. Seus dedos desceram por minha mandíbula, inclinando meu rosto para cima para encontrar seu olhar. Você olha para mim como se eu sou o único homem na sala. Você me deixa tocar você, guiar você, proteger você. Você interpreta o papel de uma mulher que está tão apaixonada por seu marido que nada mais importa. O modo que ele disse isso, a intensidade em seus olhos fez minha respiração prender. E o que você fará? Eu farei certeza que todos acreditem nisso. Seu polegar roçou através meu lábio inferior e eu me arrepiei. Eu sou muito bom em fazer pessoas acreditarem em coisas, Helena. Uma batida na porta quebrou o momento. Dante entrou, sua expressão cuidadosamente neutra. Chefe, o carregamento de... Ele parou, olhando para mim. Está bem.
Dominic disse, não olhando para longe de mim. Ela é família agora. Ela ouve tudo. Família. As palavras enviaram um estranho arrepio através de mim. Dante assentiu. O carregamento de Castellano chegou, mas 3 caixotes estão faltando. Algo frio assentou sobre as feições de Dominique, seu inteiro comportamento mudando em um instante. O homem que tinha estado me tocando gentilmente se tornou alguém mais duro, mais perigoso. Faltando ou roubado, nós não estamos certos ainda. Descubra. O comando era suave, mortal. E Dante, quando você descobrir, traga quem quer que seja o responsável para mim vivo. Dante partiu e o silêncio sentiu pesado. Eu observei Dominic vendo o monstro sob o cavalheiro e me perguntei, limpa a garganta, qual versão era real. Talvez eles ambos fossem. Talvez isso era o que o fazia tão perigoso. Você está com medo agora, ele observou virando-se para mim. Eu posso ver isso em seus olhos. Eu deveria ser de mim? Não, ele pisou mais perto novamente, me empurrando contra a cama. Mas você deveria ser esperta o suficiente para lembrar o que eu sou, Helena, o que eu sou capaz de. O mundo que eu estou trazendo você para não é gentil com inocência. Então por que me trazer para isso de todo? Por um momento, algo vulnerável cintilou através seu rosto. Porque eu sou um egoísta bastardo que viu algo que ele queria e pegou isso. Sua mão segurou minha bochecha, polegar acariciando através minha pele. E porque você é mais forte do que você pensa. Eu vi isso aquela noite no beco. Você estava aterrorizada, mas você não correu, não gritou. Você ficou lá e mentiu para meu rosto com uma coragem que a maioria dos homens não tem. Aquilo não era coragem. Aquilo era estupidez. Às vezes eles são a mesma coisa. Ele recuou. O íntimo momento terminando tão rapidamente quanto começou. Descanse. Nós saímos às 7. E Helena, há um armário cheio de roupas para você. Vista o vermelho vestido. Isso fará certa impressão. Ele partiu antes eu pudesse discutir. A porta fechando suavemente atrás dele. Eu desabei na cama, meu coração correndo. No que eu tinha me metido? 3 semanas de repente sentiram como uma vida inteira. O vermelho vestido serviu como se ele tinha sido feito para meu corpo, porque ele provavelmente tinha sido. De alguma forma, Dominic tinha sabido minhas exatas medidas. O conhecimento deveria ter me assustado. Ao invés, isso enviou uma confusa mistura de emoções através meu peito, enquanto eu encarei a mim mesma no espelho. Eu pareci diferente, cara, o tipo de mulher que pertencia no braço de um homem como Dominic Salvatore. Uma batida na porta me fez pular. Entre, eu chamei, esperando Dante. Era Dominic. Ele estava na soleira da porta, vestido em um preto terno que fazia ele parecer como pecado personificado. E o modo que seus olhos viajaram sobre mim fez minha pele queimar. Perfeito, ele murmurou, movendo-se para dentro do quarto. Mas você está faltando algo? Ele puxou uma joia caixa de seu bolso, abrindo isso para revelar um colar que fez minha respiração parar. Diamantes e rubis entrelaçados juntos em um intrincado padrão. O tipo de peça que você via em museus sob vidro. Eu não posso usar isso, eu sussurrei. É demais. Você é minha esposa. É esperado. Ele moveu-se atrás de mim e eu assisti no espelho enquanto ele apertou o colar ao redor minha garganta. Seus dedos roçaram contra minha pele e eu me arrepiei. Lá. Agora você parece o papel. O colar sentou pesado e frio contra minha clavícula. Uma bonita corrente. Olhando para nossa reflexão, ele limpa a garganta e seu escuro terno. Eu em vermelho e diamantes, suas mãos em meus ombros. Nós parecíamos que nós pertencíamos juntos, como a mentira era a verdade. Quem são estas pessoas que nós estamos encontrando? Eu perguntei, tentando focar em qualquer coisa exceto quão perto ele estava parado. Associados de negócios. Eles têm estado perguntando questões sobre minha vida pessoal. Esta noite você é a resposta para aquelas questões. Seus olhos encontraram os meus no espelho.
Alguns deles tentarão te intimidar, outros tentarão te encantar. Todos eles estarão assistindo por fraqueza. E se eu estragar, você não. Suas mãos apertaram em meus ombros, porque eu estarei bem ao seu lado sempre. Apenas lembre-se, você é minha. Haja como isso. A possessividade em sua voz deveria ter me incomodado. Ao invés, isso enviou calor acumulando baixo em minha barriga. O restaurante era diferente de restaurante. Mais velho, mais escuro. O tipo de lugar onde acordos eram feitos e segredos eram guardados. Dominic manteve sua mão na minha lombar enquanto nós entramos, e eu senti olhos virando em nossa direção, avaliando, calculando. Uma mesa de 5 homens levantou enquanto nós nos aproximamos. Todos eles vestiam caros ternos. Todos eles tinham a mesma perigosa vantagem como Dominic, mas nenhum deles tinha sua presença. Ele comandava a sala sem dizer uma palavra. Cavalheiros, Dominic disse suavemente. Eu gostaria vocês para conhecerem minha esposa, Helena. Esposa, não noiva. A mudança fez meu pulso acelerar. Esposa. Um dos homens, cabelos prateados com afiados olhos, sorriu. Você se move rápido, Salvatore. Nós não sequer sabíamos que você estava noivo. Quando você sabe, você sabe. Dominic puxou minha cadeira, sua mão demorando em meu ombro enquanto eu sentei. A família de Helena é do velho país. Nós queríamos manter coisas tradicionais, privadas. A mentira rolou de sua língua tão suavemente, eu quase acreditei nisso eu mesma. O jantar foi uma partida de xadrez jogada com palavras e vinho. Os homens perguntaram questões de onde eu era, como nós nos conhecemos, o que eu fiz. Dominic respondeu a maioria deles, deixando uma história tão detalhada e convincente que eu comecei a me perguntar se ele tinha planejado isso muito antes eu tinha ligado para ele. E o que você pensa do negócio de seu marido? O homem de cabelos prateados, Carmine, eu tinha aprendido, me perguntou diretamente. A mesa ficou quieta. Este era um teste. Eu senti a mão de Dominic encontrar minha coxa sob a mesa. Um gentil aperto de encorajamento, eu penso. Eu disse cuidadosamente que meu marido é muito bom no que ele faz. E eu confio nele completamente. Mesmo que seu negócio seja complicado. Todo negócio é complicado, Sr. Carmine. O do meu marido é apenas mais honesto sobre isso. Silêncio. Então Carmine riu. Um genuíno som que quebrou a tensão. Ela tem fogo, Salvatore. Eu gosto dela. Sob a mesa, a mão de Dominic apertou minha coxa novamente, mais alto desta vez, quase íntimo. Orgulho irradiava dele. O resto do jantar passou mais facilmente, mas eu permaneci hiperconsciente de Dominic ao meu lado. Como ele me tocava constantemente. Pequenos gestos de posse que sentiram crescentemente natural. Uma mão em minhas costas, dedos roçando meu braço, sua coxa pressionada contra a minha sob a mesa. Quando a sobremesa chegou, um dos mais jovens homens, Marco, mal mais velho que eu com cruéis olhos, inclinou-se para a frente. Então, Helena, como é ser casada com o mais perigoso homem na cidade? Isso não te mantém acordada à noite? A pergunta era para me perturbar. E eu vi isso em seu sorriso irônico, no modo que os outros assistiram por minha reação. A mão de Dominic apertou em minha coxa. Um aviso, mas eu não precisava de proteção. Na verdade, eu disse, encontrando o olhar de Marco firmemente. Eu durmo muito bem porque eu sei que qualquer um estúpido o suficiente para me ameaçar teria que responder a ele. E eu já vi o que acontece com pessoas que cruzam meu marido. A referência ao beco foi sutil, mas Dominic pegou isso. Eu senti ele ficar imóvel ao meu lado. O sorriso irônico de Marco desvaneceu. Isso é uma ameaça? É uma observação. Eu tomei um gole de vinho, canalizando cada grama de falsa confiança que eu tinha já possuído. Meu marido protege o que é dele completamente, totalmente, sem misericórdia. É uma das coisas que eu amo mais sobre ele. Eu virei para olhar para Dominic, e o que eu vi em seus olhos fez minha respiração prender. Calor, orgulho, algo mais escuro e mais possessivo que fez meu estômago revirar.
Ele inclinou-se, seus lábios roçando meu ouvido enquanto ele sussurrou: Você está jogando um perigoso jogo, senhora Salvatore. Eu aprendi com o melhor. Eu sussurrei de volta. Sua mão deslizou mais alto em minha coxa. E eu mordi de volta um suspiro. O jantar terminou logo depois. Enquanto nós saímos, o braço de Dominique ao redor minha cintura, Carmine o puxou de lado. Ela é boa para você? Eu ouvi ele dizer. Real. Não estrague isso. Eu não. Dominique respondeu. E a certeza em sua voz enviou arrepios por minha espinha. No carro, a privacidade e partição subiu, selando-nos em escuridão. Dominique me puxou através do assento para seu colo e meu coração martelou contra minhas costelas. Isso foi incrível. Ele disse, suas mãos emoldurando meu rosto. Você estava perfeita. Melhor que perfeita. Você sabe o que você fez lá dentro? Eu apenas disse o que sentiu certo. Você me reivindicou. Seu polegar traçou meu lábio inferior. Na frente de homens que respeitam nada além de poder. Você me reivindicou como sua. Você entende o que isso significa? Eu balancei minha cabeça, incapaz de falar com ele tão perto. Isso significa que eles acreditam em nós completamente. Isso significa que você está protegida de maneiras que você não pode imaginar. E isso significa, sua voz caiu mais baixa, mais rouca, que eu terei um muito difícil tempo lembrando que isso é suposto ser falso. Suas palavras pairaram no ar entre nós, pesadas com implicação. Eu podia sentir seu coração batendo sob minhas palmas. Podia ver o modo que suas pupilas tinham dilatado. Podia sentir a tensão em seu corpo. Dominic, eu sussurrei, não certa se era um aviso ou um pedido. Ele fechou seus olhos, pegando uma tremenda respiração. Então, com visível esforço, ele me levantou de seu colo e me colocou cuidadosamente de volta no assento ao lado dele. Nós deveríamos manter algumas fronteiras, ele disse, sua voz tensa. Para ambos nossos bens, eu assenti, incapaz de confiar minha voz, meu corpo ainda zumbindo de seu toque. Mas enquanto o carro parou na cobertura, enquanto ele me ajudou a sair com uma mão que demorou muito em minha, eu me perguntei se fronteiras eram já algo que nós tínhamos deixado para trás. 3 semanas de repente sentiram tanto muito longo quanto não longo o suficiente. As próximas 2 semanas se misturaram em uma névoa de caros jantares, galas de caridade e crescentemente íntimos toques que sentiam menos como atuar com cada passando dia. Dominic estava em toda parte, uma constante presença que tanto me emocionava quanto me aterrorizava. Ele me acordava com um café feito exatamente como eu gostava, embora eu nunca tivesse dito a ele. Ele mandava almoço subir enquanto eu trabalhava em planos de casamento com uma coordenadora que aparecia na cobertura com amostras de flores e bolos que eu não podia pronunciar. Ele chegava em casa à tarde, cheirando a fumaça e perigo, e me encontrava encolhida no sofá, sempre me tocando, meu cabelo, meu ombro, minha mão, como se ele precisasse confirmar eu era real, e eu estava caindo por ele. Deus me ajude. Eu estava caindo por um homem que tinha ameaçado alguém com uma arma, que fazia pessoas desaparecerem, que controlava metade da cidade com violência e medo. Mas ele era também o homem que notava quando eu não podia dormir e sentava comigo no escuro me contando histórias sobre sua infância na Sicília, que comprou uma inteira livraria quando ele me pegou olhando com desejo para um romance que eu não podia pagar, que me tocou como eu era algo precioso, algo valendo proteger. O casamento era em 3 dias, minha avó chegaria amanhã junto com minha inteira família. A mentira estava prestes a se tornar muito, muito real. Eu estava nas janelas da cobertura, assistindo as luzes da cidade borrarem através lágrimas que eu não queria reconhecer. Atrás de mim, eu ouvia a porta abrir, os passos de Dominique cruzando o mármore. Você está chateada, ele disse, vindo para ficar atrás de mim. Não tocando, mas perto o suficiente que eu podia sentir seu calor. Eu estou bem. Você está mentindo. Sua reflexão apareceu no vidro ao lado da minha. Seu olho esquerdo está piscando.
Apesar de tudo, eu sorri. Você e isso diz o que está errado, Helena. Suas mãos assentaram em meus ombros, polegares esfregando gentis círculos. Fale comigo. Isso está tudo ficando muito real. Eu admiti. Minha família chega amanhã. Nós estamos casando em 3 dias. E então o quê? Isso termina. Nós apenas voltamos a fingir que nós nunca nos conhecemos. Suas mãos pararam. É isso o que você quer? Eu não sei o que eu quero mais. Eu virei para encarar ele e a vulnerabilidade em seus olhos quase me desfez. Você não é o que eu esperava, Dominic. Você é suposto ser este monstro, este perigoso criminoso. Mas você é o quê? Sua voz era rouca. O que eu sou, Helena? Gentil, eu sussurrei. Você é gentil comigo. E eu não sei se é real ou parte do jogo que nós estamos jogando. E eu estou aterrorizada porque eu estou começando a não me importar. Algo mudou em sua expressão. Alívio talvez ou fome. Você quer saber o que é real? Ele segurou meu rosto em suas mãos, inclinando minha cabeça para trás para encontrar seu olhar. Isso o modo que eu não consigo parar de pensar em você. O modo que eu venho para casa mais cedo do que eu preciso porque eu quero ver você. O modo que eu quero matar qualquer homem que olha para você por muito tempo. Isso é real, Helena. Muito. Real. Minha respiração prendeu. Dominic, eu não era suposta me importar com você. Ele continuou, sua voz baixa e intensa. Você era suposta ser um meio para um fim. Eu precisava uma esposa para convencer algumas muito perigosas pessoas que eu estava me assentando, tornando-me respeitável. Mas então você andou para dentro aquele beco assustada e mentindo, e tão maldita corajosa. E eu não pude me parar. De o quê? De te querer, seu polegar traçou meu lábio inferior. De te precisar. De planejar maneiras para te manter aqui muito depois estas 3 semanas acabarem. A confissão pairou entre nós, carregada e perigosa. Eu deveria ter tido medo. Deveria ter me afastado. Ao invés, eu me encontrei inclinando mais perto. O casamento, eu sussurrei, é suposto ser falso. Eu sei, mas minha avó estará lá, minha família. Eles pensarão que é real. Eu sei, e depois as 3 semanas. Não sua testa pressionada contra a minha. Não pense sobre depois. Não esta noite. Ele estava me dando uma saída, uma chance de recuar deste precipício em que nós ambos estávamos. Mas eu tinha estado em pé na beira por 2 semanas, e eu estava cansada de ter medo. Eu beijei ele, ou ele me beijou. Eu não estava certa quem se moveu primeiro, apenas que sua boca estava na minha, e o mundo inclinou-se de lado. Ele provou como uísque e escuridão e algo viciante que eu tinha estado desejando sem saber isso. Suas mãos emaranharam em meu cabelo, inclinando minha cabeça para aprofundar o beijo, e eu derreti contra ele com um som que era meio suspiro, meio rendição. Helena, ele gemeu contra meus lábios. Se nós fizermos isso, não há como voltar atrás. Você entende isso? Eu não quero voltar. Eu respirei. E isso foi a mais honesta coisa que eu tinha dito desde o conheci. Ele me levantou sem esforço, minhas pernas enrolando ao redor sua cintura enquanto ele me carregava pelo corredor. Não para meu quarto, eu percebi para o dele. O simbolismo não foi perdido em nenhum de nós. Seu quarto era escuro, masculino, dominado por uma massiva cama que eu tinha imaginado mais vezes do que eu queria admitir. Ele me deitou em lençóis que cheiravam como ele, cobrindo meu corpo com o dele. E cada toque, cada beijo sentiu como uma promessa e uma ameaça. Eu não sou um bom homem. Ele sussurrou contra minha garganta. Eu tenho feito terríveis coisas, machucado pessoas, matado pessoas. Você deveria correr de mim, Helena. Eu não estou correndo. Minhas mãos deslizaram sob sua camisa, sentindo as cicatrizes que eu tinha me perguntado sobre. Os músculos que tenso sob meu toque. Eu estou escolhendo você agora.
Este momento, eu estou escolhendo você. Algo quebrou nele com aquelas palavras. O cuidadoso controle que ele tinha mantido estilhaçou, e ele me reivindicou com uma possessiva fome que deveria ter me assustado, mas ao invés me fez sentir estimada, desejada, protegida. Ele aprendeu meu corpo como ele aprendeu tudo o mais com intenso foco e devastadora precisão. Cada toque calculado para me fazer ofegar, cada beijo desenhado para me deixar sem fôlego. E quando ele finalmente empurrou dentro de mim, me preenchendo completamente, seus olhos nunca deixaram os meus. Minha, limpa a garganta, ele rosnou, movendo com um controlado poder que fez estrelas explodirem atrás meus olhos. Diga isso, Helena. Diga que você é minha. Sua! Eu ofeguei, unhas cavando em seus ombros. Eu sou sua, Dominic. Só sua. As palavras destrancaram algo primordial nele. Ele fez amor comigo como ele fazia tudo o mais, com completa dominância e surpreendente ternura, me empurrando mais e mais alto até eu estilhaçar em seus braços, seu nome e uma oração em meus lábios. Depois, envolvida em seus braços com minha cabeça em seu peito, ouvindo seu batimento cardíaco lento, eu senti as paredes que eu tinha construído ao redor de mim mesma desmoronar completamente. Eu te amo. Eu sussurrei na escuridão, não esperando ele ouvir, não corajosa o suficiente para dizer isso mais alto, mas seus braços apertaram ao meu redor. Eu sei, ele murmurou contra meu cabelo. Eu tenho sabido por um tempo. E Helena, eu te amo também. Mais do que eu deveria, mais do que é seguro para qualquer um de nós. Eu inclinei minha cabeça para olhar para ele. O que isso significa? Isso significa, ele disse, sua expressão séria, que eu estou mantendo você. Não por 3 semanas, não para mostrar, para sempre. E eu derrubarei qualquer um que tentar tirar você de mim. A declaração deveria ter me assustado. Ao invés, isso sentiu como voltar para casa. Minha avó chegou na próxima manhã como um pequeno, elegante furacão. Maria Santos tinha 79, estava mal 5 pés alta e tinha me criado com uma vontade de ferro embrulhada em incondicional amor. Ela deu um olhar para a cobertura para Dominic, parado ao meu lado com sua mão em minha lombar, e seus olhos ficaram afiados com a avaliação. Então ela disse em português que Dominic não deveria ter entendido. Este é o empresário que você me contou sobre. Sim, vovó, eu respondi na mesma língua. Este é Dominic. Ela o estudou por um longo momento, então mudou para inglês. Você ama minha neta? Dominic não hesitou. Mais do que minha própria vida, senhora. Bom, porque se você a machucar, eu encontrarei um modo de te machucar de volta. Eu sou velha, mas eu conheço pessoas. A ameaça foi entregue com um doce sorriso. Para meu choque, Dominic riu. Um genuíno quente som que eu raramente tinha ouvido. Eu acredito que você faria, senhora, e eu respeito isso. De alguma forma, aquela resposta a satisfez. Ela me puxou para um abraço que cheirava como seu lavanda perfume e sussurrou em meu ouvido. Ele olha para você como seu avô olhava para mim, como você é seu inteiro mundo. Segure isso, Mina. O resto de minha família chegou durante o dia. Primos, tias, tios, todos eles curiosos sobre este misterioso noivo que eu tinha mantido em segredo. Dominic os lidou todos com o mesmo charme que ele usava em seus associados. Mas eu podia ver a diferença. Com eles, ele era genuíno, caloroso. Ele perguntou minha prima sobre sua prática médica, discutiu arquitetura com meu tio, até brincou com meu mais jovem sobrinho, deixando o menino escalar todo ele sem reclamação. Ele é maravilhoso, minha tia Maria sussurrou para mim, assistindo Dominic rir de algo que minha prima disse. Como você o encontrou? Eu não estava procurando, eu admiti. Ele apenas apareceu quando eu precisei dele mais. Era mais verdadeiro do que ela sabia. Aquela noite, depois todos tinham saído, Dominic me encontrou na varanda. O casamento era amanhã.
Em menos de 24 horas, eu estaria andando por um corredor em direção a um homem que tinha entrado em minha vida como uma mentira e se tornado minha verdade. Nervosa, ele perguntou, me entregando um copo de vinho. Aterrorizada, eu admiti. E se alguém descobrir como isso começou? E se eles perceberem Helena? Ele me virou para encará-lo. Ninguém vai perceber nada exceto que eu estou loucamente apaixonado por minha esposa, porque essa é a verdade. Mas o começo não importa. Suas mãos emolduraram meu rosto. Nós escolhemos um ao outro. Talvez as circunstâncias fossem incomuns, mas o resultado é real. Você é real. Isso é real. Tudo o mais são apenas detalhes. Detalhes que envolvem você sendo um chefe da máfia. Sobre isso, ele pegou um fôlego. Depois do casamento, eu estou recuando, não deixando o negócio da família inteiramente. Isso não é possível. Mas eu estou delegando mais. Tomando menos riscos porque você me fez querer algo que eu nunca pensei que teria. O que é isso? Um futuro. Seu sorriso era suave, vulnerável, uma vida que não termina em violência. Talvez até. Ele pausou, parecendo quase tímido. Crianças algum dia. A imagem me atingiu forte. Se você quer isso, Dominic com nosso filho, a mesma ternura que eu tinha visto com meu sobrinho, mas magnificada. Eu quero isso, eu sussurrei. Eu quero tudo com você. Ele me beijou então, suave e doce, uma promessa selada com toque. Mas enquanto eu adormeci em seus braços aquela noite, uma parte de mim sussurrou que felicidade esta perfeita não poderia durar. Que o perigo que Dominic vivia com nos encontraria eventualmente. Eu deveria ter escutado aquele sussurro. Amanhã do casamento, eu acordei sozinha. Uma nota no travesseiro de Dominic lia. Tradição diz que eu não deveria ver você até a cerimônia, mas saiba que eu estou contando cada segundo até você ser oficialmente minha. Eu sorri apertando a nota em meu peito, e então comecei a me arrumar. Minha avó ajudou, suas gentis mãos arrumando meu véu, seus olhos brilhantes com lágrimas. Você parece exatamente como sua mãe parecia em seu dia de casamento. Ela sussurrou. Ela ficaria tão orgulhosa de você, minha neta. O casamento foi pequeno, apenas família e alguns dos associados de Dominic, realizado em um privado jardim que ele tinha alugado. Brancas flores em toda parte, luzes de corda transformando a noite em magia. Enquanto eu andava pelo corredor no braço de meu tio, eu vi Dominic esperando no altar. Ele vestia um preto smoking que fazia ele parecer como pecado e salvação combinados. Mas era sua expressão que parou meu coração. Reverência, amor, posse, como eu era a única coisa no mundo que importava. Quando eu o alcancei, ele pegou minha mão e eu senti isso novamente. Aquele senso de retidão, de vir para casa. A cerimônia era tradicional, bonita, mas enquanto nós trocamos votos, promessas que tinham começado como mentiras, mas tinham se tornado verdade em algum lugar ao longo do caminho. Eu vi movimento na borda de minha visão, um homem que eu não reconheci, assistindo das sombras. Ele pegou meu olho e sorriu, um cruel, frio sorriso que fez meu sangue gelar. Então ele se foi. Helena. A voz de Dominic me puxou de volta. Você está tudo bem? Eu olhei para ele, para a preocupação em seus escuros olhos e decidi não arruinar este momento. Provavelmente nada, apenas paranoia. Eu estou perfeita, eu sussurrei. Ele me beijou então, selando nossos votos, e o jardim irrompeu em aplausos. Enquanto ele me puxou perto, seus lábios contra meu ouvido, ele sussurrou, minha para sempre. Para sempre. Eu concordei. Mas mesmo enquanto eu sorri e celebrei, mesmo enquanto eu dancei com meu novo marido sob as estrelas, eu não podia sacudir a memória daquele estranho perigo estava vindo. Eu apenas não sabia que isso chegaria tão cedo. A ameaça veio 3 dias depois do casamento. Eu estava sozinha na cobertura. Dominic tinha ido a uma reunião que ele tinha prometido seria sua última antes de recuar, e Dante estava estacionado fora da porta. Minha avó tinha voado para casa aquela manhã, chorosa e feliz,
convencida que sua neta tinha encontrado o verdadeiro amor. Ela não estava errada, mas ela também não sabia a inteira verdade. Eu estava revisando notas de agradecimento quando meu telefone zumbiu com uma mensagem de um desconhecido número. Lindo casamento, senhora Salvatore. Pena que não durará. Anexada estava uma foto, eu em meu vestido de noiva, a mão de Dominic em minha cintura. Mas isso foi tirado de um ângulo que sugeria o fotógrafo tinha estado escondido no jardim, assistindo, esperando. Minha mão tremeu enquanto eu liguei para Dominic. Ele atendeu no primeiro toque. Helena, o que está errado? Eu recebi um texto, uma ameaça. Eu penso que há uma foto do casamento. Não toque em nada mais. Eu estou vindo para casa agora. Sua voz tinha ficado fria. Mortal. Dante está fora de sua porta. Não deixe ninguém mais entrar. Ninguém entenda. Dominic, você está me assustando. Bom, medo te mantém cuidadosa. Uma pausa, então mais suave. Eu estarei lá em 10 minutos. Eu te amo. A linha ficou morta. Aqueles 10 minutos sentiram como horas. Eu andei pela sala de estar, pulando a cada som, minha mente correndo através possibilidades. Quem me ameaçaria? Por quê? O que eles queriam? Quando Dominic finalmente arrombou a porta, ele não estava sozinho. Carmine e 2 outros homens que eu tinha conhecido em vários jantares o seguiram para dentro. Todos eles armados. A visão de armas em nossa casa fez este pesadelo de repente aterrorizantemente real. Dominic me puxou para seus braços, suas mãos correndo sobre mim como se ele estivesse checando por ferimentos. Você está bem? Você está bem? Isso soou como ele estava tranquilizando a si mesmo mais do que a mim. Eu estou bem. Era apenas um texto. Me mostre. Eu entreguei a ele meu telefone. Sua expressão ficou assassina enquanto ele leu a mensagem, estudou a foto. Marco, ele disse quietamente. O nome uma sentença de morte, o cara do jantar. Eu lembrei daqueles cruéis olhos. O modo que ele tentou me intimidar. Ele tem estado empurrando fronteiras por meses, questionando minhas decisões, desafiando minha autoridade. O maxilar de Dominic apertou, e agora ele está ameaçando o que é meu. Carmine avançou. Ele sabe as regras, Dominic. Famílias estão fora dos limites. Esta é uma declaração de guerra. Então nós damos a ele uma. A voz de Dominic era gelo. Mas primeiro Helena precisa estar em algum lugar seguro. Eu não estou deixando você. Eu disse imediatamente. Helena, não. Eu agarrei seu braço, forçando-o a olhar para mim. Você disse que eu era sua, que nós estávamos nisto juntos. Você não pode me excluir agora só porque é perigoso. Algo cintilou em seus olhos. Orgulho talvez misturado com medo. Você não entende o que isso significa. O que eu terei que fazer então me explique isso. Ele estava quieto por um longo momento, seu polegar traçando círculos em meu pulso. Finalmente ele assentiu. Carmine, varra o prédio. Faça certeza que estamos seguros. Então encontre Marco. Eu quero ele trazido para o armazém vivo. Os homens partiram e de repente nós estávamos sozinhos na 2 quieta cobertura. Fale comigo, eu disse suavemente. O que está realmente acontecendo aqui? Dominic me levou para o sofá, me puxando para baixo ao lado dele. Marco tem estado tentando tomar meu território por meses. Eu pensei que eu tinha isso resolvido, que mostrar a ele eu estava me assentando o faria recuar. Ao invés, isso deu a ele um alvo. Suas mãos cerradas. Ele está indo atrás de você para chegar a mim. Então, o que nós fazemos? Eu termino isso esta noite, permanentemente. Ele olhou para mim e eu vi o monstro que ele tentou esconder. O assassino, o senhor do crime, o homem que governava através do medo. Eu preciso você para entender o que isso significa, Helena. Eu vou machucá-lo, provavelmente matá-lo. Limpa a garganta. Você pode viver com isso? Você pode ainda me amar sabendo do que eu sou capaz? Eu pensei sobre o homem que tinha me ameaçado,
que tinha assistido meu casamento das sombras, que tinha feito Dominique olhar para mim com tanto medo. Então eu pensei sobre o homem que tinha me segurado através pesadelos, que tinha encantado minha avó, que tinha me prometido um futuro. Sim, eu disse simplesmente, porque você está nos protegendo, nosso futuro. Isso é o que maridos fazem, certo? Seu beijo era desesperado, grato, reivindicando, eu não mereço você. Que pena, você está presa comigo. Eu recuei, segurando seu rosto em minhas mãos. Mas prometa-me algo. Prometa-me que você voltará para mim. Não importa o que aconteça esta noite, você voltará. Sempre, ele jurou. Você é minha casa, Helena. Eu sempre voltarei para você. As limpa a garganta. Próximas poucas horas foram um borrão de atividade. Mais homens chegaram. Os soldados mais confiáveis de Dominic, todos eles com o rosto sombrio e armados. A cobertura se tornou uma fortaleza. E através de tudo isso, Dominic me manteve perto, sua mão sempre tocando alguma parte de mim, como se ele precisasse o contato para ficar ancorado. Finalmente Dante retornou. Nós o encontramos. Ele está no armazém. Dominic levantou e eu vi a transformação. O amoroso marido desaparecendo sob o chefe da máfia. Helena, você fica aqui com 2 guardas. Não saia deste apartamento por qualquer razão. Tenha cuidado. Eu sussurrei, beijando-o mais uma vez. Eu te amo. Eu te amo mais do que a vida, ele respondeu. Então ele se foi. A espera era agonia. Eu andei pela sala de estar, assisti o relógio, pulei toda vez que meu telefone zumbiu. Os guardas estacionados na porta eram silenciosos, profissionais, me dando privacidade, mas nunca deixando seus postos. 2 horas passaram. 3. Minha mente conjurou terríveis cenários. Dominic machucado, sangrando, morrendo. Eu sozinha novamente. A breve felicidade que eu tinha encontrado estilhaçada por violência. Finalmente, quase à meia-noite, eu ouvi o elevador. A porta abriu e Dominic entrou. Ele estava desalinhado, sua camisa manchada com o que parecia sangue, seus nós dos dedos rachados e machucados, mas ele estava vivo em ter o lar. Eu corri para ele, me jogando em seus braços, e ele me pegou, me segurando tão apertado que eu mal podia respirar. Está feito, ele disse em meu cabelo. Acabou. Marco não ameaçará ninguém nunca mais. Eu não pedi por detalhes. Não queria saber exatamente o que tinha acontecido naquele armazém. Algumas coisas eram melhor deixadas na escuridão onde elas pertenciam. Você está machucado? Eu perguntei ao invés, recuando para examiná-lo. Não, meu sangue, ele disse quietamente. Eu estou bem, nós estamos bem, nós estamos seguros. Ele me deixou levá-lo para o banheiro. Me deixe limpar o sangue de suas mãos com gentis toques. Nós não falamos, mas o silêncio era confortável, íntimo. Isso era parte de amá-lo também. O rescaldo, a vulnerabilidade, a confiança. Quando ele estava limpo, eu o levei para a cama. Nós nos seguramos na escuridão, seu batimento cardíaco firme contra minha bochecha. Eu tenho estado pensando, ele disse suavemente, sobre o que você disse. Sobre isso tudo sendo muito real, meu coração apertou. Dominic, eu quero tornar isso legal, não o casamento. Isso era real o suficiente, mas eu quero adotar seu último nome também, Salvatore Carter, ou Carter Salvatore, o que quer que você queira. Eu quero que todos saibam que você não apenas casou para dentro do meu mundo, eu casei para dentro do seu também. Lágrimas picaram meus olhos. Você faz isso? Eu faria qualquer coisa por você, Helena. Você não descobriu isso ainda? Ele inclinou meu rosto para cima, me beijando suavemente. Você me salvou de uma vida de nada além de violência e solidão. Você me deu esperança por algo melhor. Me deixe dar a você meu nome, minha proteção, meu tudo. Não como um chefe da máfia para sua esposa, mas como um homem para a mulher que ele ama. Sim, eu sussurrei contra seus lábios. Sim para tudo isso.
Nós fizemos amor então, lento e terno, reafirmando os votos que nós tínhamos falado em um jardim cheio de brancas flores, prometendo um ao outro para sempre. Consequências sejam amaldiçoadas. 6 meses depois, eu estava na mesma cobertura, mas isso sentiu como um diferente mundo. As paredes agora seguravam fotos, nosso casamento, as visitas de minha família, Dominic e eu em eventos de caridade que ele realmente se importava agora. A mesa de centro tinha livros que eu estava lendo, seus óculos de leitura que ele fingia ele não precisava. Evidência de uma vida vivida juntos, construída juntos. Dominic tinha mantido sua promessa. Ele tinha recuado das operações do dia a dia, delegando a confiáveis tenentes enquanto ele focava em legítimos negócios e empreendimentos. A violência não tinha desaparecido inteiramente. Isso nunca faria, não em seu mundo. Mas isso tinha diminuído dramaticamente. Ele vinha para casa em razoáveis horas agora, raramente cheirava a fumaça e perigo mais. Nós tínhamos assentado em um ritmo. Manhã café juntos, ele lendo o jornal enquanto eu trabalhava em meu pós-graduação grau. Ele tinha insistido em pagar por isso, quando ele aprendeu eu tinha desistido anos atrás. Jantares em casa mais frequentemente do que não, cozinhando juntos na massiva cozinha. Noites envolvidos nos braços um do outro, fazendo planos para um futuro que sentia crescentemente sólido. Eu ouvi a porta abrir, seus passos cruzando o mármore. Helena, ele chamou. Onde está você, amore? Sala de estar. Eu chamei de volta, minha mão inconscientemente movendo para meu estômago. Ele apareceu na soleira da porta, ainda em seu terno do trabalho, e sorriu quando ele me viu. Aquele sorriso, um reservado só para mim, suave e genuíno e cheio de amor, ainda fazia meu coração correr. Bom dia, ele perguntou, vindo para sentar ao meu lado, sua mão automaticamente encontrando a minha. Interessante dia, eu disse, incapaz de manter o sorriso de meu rosto. Eu fui ao médico. Ele ficou imóvel, seus olhos caindo para onde minha mão descansava em meu estômago. Helena, você está grávida? Eu confirmei, assistindo sua expressão mudar de choque para admiração para pura alegria. 12 semanas. Eu queria ter certeza antes eu te disse. Por um momento, ele apenas me encarou. Então ele me puxou para seus braços, me segurando como eu era a mais preciosa coisa no mundo. O que para ele, eu era. Um bebê, ele sussurrou, sua voz grossa com emoção. Nosso bebê. Você está feliz? Eu perguntei mesmo que eu podia ver a resposta em seus olhos. Feliz? Ele riu, o som alegre e livre. Helena, você me deu tudo. Um lar, uma família, uma razão para ser melhor do que eu era. E agora isso. Ele pressionou sua mão em meu estômago, sua expressão estranha. Eu estou mais do que feliz. Eu estou limpa a garganta completa. Eu o beijei, provando sal de lágrimas que eu não estava certa eram suas ou minhas. Eu te amo, Dominic Salvatore Carter, meu falso marido que levou o trabalho muito a sério. Ele sorriu. Aquele perigoso, bonito sorriso que tinha primeiro me cativado em um escuro beco. Melhor decisão que eu já fiz. Bem, isso e não deixar você ir depois aquelas 3 semanas acabaram. As 3 semanas que eram supostas para terminar isso. As 3 semanas que começaram tudo. Ele me beijou novamente, mais lento desta vez, mais profundo. Eu te disse aquela primeira noite, Helena, uma vez que você soubesse meu nome, não havia como voltar atrás. Você se tornou parte do meu mundo e você se tornou parte do meu, eu rebati. Eu penso que eu obtive o melhor negócio. Nós ambos fizemos. Enquanto o sol se pôs sobre a cidade que nós tínhamos reivindicado como nossa, pintando o céu em tons de ouro e rosa, eu refleti sobre a jornada que tinha nos trazido aqui. Uma desesperada mentira, um encontro casual, um perigoso homem que tinha visto algo em mim valendo proteger, valendo amar, valendo manter. Minha família tinha estado certa em se preocupar. Eu tinha casado alguém perigoso, mas eles tinham estado errados sobre o perigo.
Dominic não era uma ameaça para minha felicidade. Ele era a fonte disso. E enquanto eu estava em seus braços, sua mão protetora sobre nosso não-nascido filho, eu sabia que quaisquer que fossem desafios à frente, e haveria desafios dados seu mundo, nós os enfrentaríamos juntos. O que você está pensando? Dominic perguntou, seus lábios contra minha têmpora. Que eu estou feliz que eu andei por aquele beco. Eu admiti que eu estou feliz que eu estava desesperada o suficiente para ligar para você. Que eu estou feliz que você levou o trabalho de ser meu falso marido muito a sério. Isso nunca foi falso, ele disse quietamente. Não para mim. Do momento que você tentou mentir para mim com aquele terrível falso anel e suas